Bom dia a todos. Inicialmente eu queria agradecer o convite da organização para estar aqui com vocês, fazer uma correção. Na verdade, eu sou natural de Santo Antônio do Amparo, né? A terra natal está cheia de conterrâneo meu aqui, ó. Se eu falar que sou de lá, eles vão chegar na minha cidade e vão falar: ó, o cara já mudou. Não mudei, não, sou de Santo Antônio do Amparo. Tá? Bom, e também fazer um agradecimento especial ao grupo do NECAF, assim como vocês estão, né, professor Rubens? Nós também já estivemos aí no NECAF e para mim foi uma honra muito grande receber essa medalha e eu quero compartilhar isso, né, com os meus colegas da EPAMI, com vocês do NECAF, com meus familiares, minha esposa está aqui, ó, também cafeicultura, e veio ouvir, né, um tema dessa natureza, cafeicultura em época de crise. Eu confesso que no primeiro momento eu assustei, então, e aí nessa trajetória aí, desse período, eu tentei preparar algo que realmente pudesse colaborar com vocês em como atravessar esse momento, né, e a partir daí conseguir os ganhos com a próxima fase, que é a fase dos bons preços, né? Sabe que toda crise é passageira, no momento vai passar, o Marcelo já mostrou, então a gente acredita nisso. Bom, estou com um pequeno problema, o sistema não está mudando. Estou achando que ou a pilha ou a bateria acabou. Ó, mudou. Bom, o podador também não está funcionando, não. Bom, gente, então eu dividi, né, a minha programação em 3 assuntos, né? E esses assuntos são, inicialmente, uma visão geral dos caminhos, né? E alguns já foram, inclusive, mencionados aqui, como a mecanização. Na sequência, abordar os tópicos nutrição mineral, manejo de pragas e doenças e podas, como alternativas de tecnologia capazes de aumentar a produtividade e reduzir custo. Nós vamos reduzir custo, uma vez que a gente reduz custo, a gente consegue ter lucratividade com o café nesses patamares. E no final, fazer algumas considerações finais, colocando alguns estudos de caso, sucesso, né, daqueles que inovaram, acreditaram em tecnologia e com isso estão conseguindo bons resultados nessa atividade, como foi mostrado pelo Marcelo, de tamanha importância. Bom, o primeiro slide, né, que eu queria colocar e já foi bastante comentado, essa evolução dos últimos 10 anos, o preço do café em relação ao salário mínimo. Então, enquanto o salário mínimo subiu 182%, o preço do café nos últimos 10 anos subiu até 72%. Então, isso já sinaliza uma coisa: se o preço da mão de obra não é mais caro, eu preciso criar mecanismos de reduzir a demanda de mão de obra. E quando eu faço isso, eu consigo reduzir custo. Tá? Bom, aqui exemplificando o impacto da mão de obra na atividade cafeeira. Então nós temos aqui uma propriedade, né, a média de 34,5 sacos, o custeio, né, insumos, fertilizantes, mão de obra, no manejo de prato cultural. Então nesse ano, 128, que é o ano 2012, R$ 128,43, as operações de colheita e preparo, R$ 83. Então essa fazenda 2012 teve um custo médio de R$ 211,43. Vamos analisar o impacto da mão de obra. Quando a gente soma o custeio 128, mais todas as operações, né, de preparo e colheita mecanizados, nós tivemos um custo médio de R$ 171,43. Nas lavouras, onde a colheita e o repasse foi feito 100% manual, então a gente soma o 128 mais 183, o custo foi 311. Ou seja, nós precisamos mudar o nosso sistema. Esse sistema, que era o sistema adotado desde o início da cafeicultura até na sua trajetória, né, ao longo dos anos, ele precisa ser modificado. E de alguma maneira, nós precisamos inovar na mecanização. Tá? Nesse momento, eu não entro nos detalhes da mecanização. Nós temos vários especialistas, inclusive o professor Fábio, que fez a menção ao simpósio, e aí tantas outras pessoas que são especialistas em mecanização estão prontos a colaborar. Com a mensagem: de alguma maneira,
nós precisamos mecanizar. Eu não sei o sistema, não conheço a lavoura, nós temos a cafeicultura de Minas Gerais uma diversidade muito grande, vocês vão ver mais à frente, mas leve a mensagem, nós precisamos mecanizar, tá? Cada um conhece a sua realidade, cada um tem a sua visão da propriedade, e desde grandes máquinas até pequenos equipamentos, isso independente se somente na lavoura ou no preparo, nós precisamos mecanizar, tá? Bom, um outro ponto que eu também não vou entrar no mérito, nas suas particularidades, nos seus detalhes, mas coloco, nós precisamos fazer qualidade. Eu não falo se variedade de fruto vermelho, de fruto amarelo, eu não entro no detalhe se cafés especiais, tá? Eu não entro no detalhe se o meu terreiro é de lama asfáltica, se é de lama de cimento, se o meu terreiro é de terreiro suspenso, enfim. Eu entro no detalhe que nós precisamos fazer qualidade. E por uma razão simples, né? Porque o café é comercializado, o preço de referência, ele leva em função dois atributos. Nós vamos fazer uma classificação, né, física do café, grãos, tamanho, peneira, e análise sensorial do café. Esse somatório dá o preço do café. Então é por isso que eu digo, nós precisamos fazer cafés de qualidade. E aqui também mostrando um estudo de caso, né? Então, é uma mesma situação, fazendo em lavras. Então, na safra 2012, o café com padrão duro para melhor, tá? Um preço médio de 317. O café Riado em Rio, um preço médio de 265. Então, nessa situação, o prejuízo foi de 16,4%. Ou seja, nós não podemos ter prejuízo. Tá? E a gente sabe que as operações de manejo de pratos culturais, elas são comuns aos dois cafés. O que muda, basicamente, é aquilo que a gente faz durante a fase de preparo. Então, nós vamos trabalhar e preparar cafés com foco em qualidade. E é por isso que eu aproveito a fala do Marcelo, né, anteriormente, digo que crise, tá? Mas lembro o complemento do Hélio Casale. Toda crise, ela é individual. Tá? Então, nós precisamos entender a nossa propriedade e ter visão de que somente nós podemos modificar o nosso cenário. E no caso da cafeicultura de Minas, quando a gente pensa em crise individual, a gente tem a visão de que, além de individual, ela é mais ou menos grave em função da nossa região produtora. Nós temos uma diversidade de ambiente, o Cerrado, o sul de Minas, a zona da mata, o Jequitinhonha, enfim. Cada região com a sua particularidade e cada propriedade com as suas particularidades. Tá? Então, bom, isso aqui mostrando, né, caminhando na importância da tecnologia como o meio da sustentabilidade. Então, um exemplo, 2000 e 2002 no Alto Paranaíba. Então, isso aqui é um estudo de caso de uma empresa, 1.200 produtores. Então, nós tivemos aqui, já foi colocado os grandes momentos da cafeicultura, né, um momento ruim. Então, dos 1.200 clientes, 360 clientes, 70% deles fizeram uma adubação. Tá? 9% deles fizeram apenas 2 adubações. Isso nós não podemos entrar num sistema como esse. Por quê? Porque cortar a adubação significa produção menor, significa colheita mais cara, planta mais fraca, significa mais doença, mais praga, mais custo, menos lucro, enfim. Isso caminha numa evolução que nós precisamos reverter esse quadro, olhando a nossa propriedade, enxergando como nós podemos modificar. E aqui uma sugestão, tá? Nesse estudo de caso, são 3 situações que foram construídas. Então, uma propriedade de 60 hectares, 30 hectares e 20 hectares. Na propriedade A, o agricultor fez 1/3 das operações de manejo de trato cultural. Tá? Uma produtividade de 10 sacas, 600 sacas na propriedade. Na propriedade de 20 sacas por hectare, um manejo adequado. Tá? O agricultor conseguiu uma produtividade de 30 sacas, ao final 600 sacas por hectare. Então vejam que ambos tiveram a mesma produtividade. Né? Então, o que a gente coloca é o seguinte: identifiquem dentro dos seus talhões
quais são os talhões potencial, né? Quais são os talhões que respondem ao manejo de trato cultural. E a partir daí, façam uma doação adequada. Nesse percentual, né, da propriedade, por de algum motivo, a gente não conseguiu caminhar, né, com todas as operações, eu vou mostrar em uma das etapas da apresentação que através da poda é possível a gente recuperar o patrimônio que é a planta de café. Então a gente sabe que hoje o investimento num plantio de café, ao final, em torno de 10 a 15 mil reais por hectare, e que uma planta, um pé de café é um patrimônio. Nós precisamos manter esse patrimônio. Então, através da poda, a gente consegue recuperar a produtividade. Dentro das ferramentas, uma ferramenta simples e barata, chamada análise de solo, né? E que aí é um puxa-orelha, muita gente não faz. Os números têm mostrado isso, nós precisamos reverter. Uma operação que custa R$25 e que pode trazer grandes benefícios por aumento de produtividade e redução de custo. Então, e somado a isso, né, eu trago um item novo na amostragem de solo. Nós precisamos fazer não apenas aquele padrão que a análise de 0 a 20, eventualmente 20 a 40. Nesse momento, principalmente, nós precisamos fazer a amostragem também a 0 a 10 centímetros. Tá? E aonde amostrar? Amostrar na região de adubação. A gente vê muita gente fazendo amostragem de solo fora da região da adubação. Quer dizer, aquilo não reflete a realidade. Nós sabemos que 90% do sistema radicular está na projeção da SAI. Então é naquele local que nós vamos fazer a amostragem. Porque ali é a boca da planta, é ali que nós temos que conhecer e construir um ambiente favorável para a produtividade. E aqui exemplificando. Então, uma situação na amostragem de 0 a 20 e uma amostragem de 0 a 10, como a gente está colocando, nesse momento, não que não seja importante, com preços favoráveis de café, mas é mais importante nesse momento que nós estamos trabalhando com detalhes. Então, se a gente fizer uma avaliação no padrão de referência, que é de 0 a 20, nós temos 0,4 de cálcio, 3,7 de fósforo. Os agrônomos, consultores e outros que estão por aqui. O que significa isso? Significa mais gasto com calagem, significa gasto com gessagem, significa adubação fosfatada mais pesada. O cafeiro responde. Os números têm mostrado, os patamares de 80 já estão evoluindo para 150, 200 de fósforo. Mas significa gasto nesse momento desnecessário. Então, uma visão da amostragem de 0 a 10, a gente sai de 0 a 4 para 2,2 de cálcio, de 3,7 para 77% de fósforo. Num caso como esse, que nós podemos, nesse ano, abrir mão do uso de uma fertilização fosfatada. Por quê? 90% do nosso sistema radicular ele está na projeção e até 10 a 20 centímetros de profundidade. Então, fica essa mensagem. Nós estamos num momento que ainda não fez, está na hora de fazer, tá? Porque agora a gente faz e agora a gente faz o planejamento dos nossos gastos e das nossas compras. Bom, uma outra colocação que eu acho que vai trazer para vocês e vai contribuir para que a gente tenha também uma racionalização dos usos de fertilizante, né, com eficiência. Então nós temos aqui um exemplo, né? Então a rua de café, espaçamento 3,5 metros, considerando uma amostragem de 0 a 20 centímetros, e aí com todo aquele conceito de recomendação, nós teríamos que usar 3 toneladas por hectare. Entendendo que o calcário, a mobilidade no solo é baixa e que uma concentração na camada de 0 a 10 centímetros, nós traríamos as 3 toneladas por hectare para 1,5 toneladas por hectare. Aonde está a concentração do nosso sistema radicular? Quando está na projeção da copa do cafeeiro, sob a copa do cafeeiro, então, por que não fazer uma correção na linha de plantio? Então nós sairíamos de 1,5 para 0,75, ou seja, uma redução de 8 vezes na demanda de calcário, sem comprometer a qualidade da aplicação. Então, o que nós chamamos de correção em faixa, na região de maior exigência da planta. Então, acho que é uma visão que nós precisamos ter. Aqui, só reforçando o que eu já comentei, né? A concentração do sistema radicular, na projeção da copa. Tem muita gente fazendo adubação manual fora da saia do cafeiro, né, e acreditando que uma chuva vai caminhar esse fertilizante para debaixo da copa do cafeiro. Então aqui é o nosso local de adubação, e nós precisamos ter essa visão. Bom, uma outra coisa também, né, que eu acho que é importante mencionar,
nós sabemos da eficiência nutricional, né? A qualidade do solo e a disponibilidade do nutriente. Então, quando a gente deixa de fazer uma calagem, né, como eu mostrei anteriormente, e ao invés de usar um fertilizante que chega na propriedade a R$100, que é o custo médio hoje, colocando o calcário mais o frete, R$100 por hectare, a gente opta, não, vou fazer calagem esse ano, vou fazer adubação, vou comprar 20,020, 25,20, que custa R$1.200 por hectare, né, mais ou menos 12 vezes, né, 1.200 vezes a mais, de 100 para 1.200, e qual é a eficiência de absorção? Então, quando a gente tem um pH de solo baixo, a eficiência de absorção dos nossos macronutrientes é limitada. Então, vamos dar um exemplo. Um solo com pH 5, somente 50% do nutriente, do nitrogênio aplicado é absorvido. Os demais, isso é, de alguma maneira, indisponibilizado para a planta. Isso é mais grave. A gente vê aqui fósforo, 32%, potássio, 35%. Ou seja, nós precisamos fazer, né, toda uma adequação no nosso sistema de adubação. E aí a gente começa a caminhar. Nada isolado, na cafeicultura nada isolado, é um conjunto. Então, se a gente não faz adubação, baixa a produtividade. Se a gente adota uma adubação, né, de NPK, sem correção da calagem, eu mostrei anteriormente, chega a perder 50% a 70% do elemento aplicado. A gente já começa a dar um salto em produtividade. Se vem somado a calagem, aumenta a produtividade. E somado a calagem mais os micronutrientes essenciais, a gente tem uma produtividade, como já mencionado anteriormente, superior a 30 sacas por hectare. Então nós precisamos saber o que fazer e fazer com qualidade. Tá? Bom, outro ponto também, então, às vezes o agricultor chega na cooperativa ou na loja e bota um fertilizante. Então eu compro um formulário 20020, por exemplo, onde a fonte de N é ureia. Por quê? Porque em geral é mais barato. Mas ele não tem a visão, ou naquele momento ele esquece de analisar, né? Qual o percentual que é perdido da ureia por volatilização. O ideal é que se a gente conseguisse, quem adota o uso de fertilizante, a base de nitrogenada à base de ureia, que a gente fizesse a doação, né? A gente já sabe esse conceito aí, tem que estar chovendo, enfim. Mas isso é muito difícil. Então, nós precisamos entender se o pouco de recurso que eu tenho para comprar um fertilizante nitrogenado, eu preciso escolher um fertilizante. Então, esse é um exemplo, né, adubação nitrogenada em superfície, em sistema convencional de milho, mas isso também não é diferente para o café. Lógico que nós temos a copa, isso reduz a perda, mas ela não elimina, tá? Então, se a nossa fonte de N for sulfato ou nitrato, nós perdemos aí até 5%. Se a fonte de N no nosso produto for ureia, essa perda pode chegar a 30%. É aquilo que eu falo, barato que saiu caro. Então nós precisamos ter essa visão. Se eu tenho pouco, eu tenho que comprar aquilo que é eficiente. Tá? Bom, e além de comprar, nós precisamos exercitar. E aí a matéria está aí, para isso já foi colocada aqui a sua contribuição nos municípios, né, com a capacidade e competência de cada um. E as informações estão disponíveis. Então veja só, um cafeeiro com exigência, a exigência de 300 kg de N, 150 de P2O5 e 300 de K2O. Então, o agricultor, com os tensionistas da matéria, né, e outros consultores, ele fez 2 exercícios. No primeiro exercício, né, ele vai utilizar diferentes fontes para suprir essa exigência. Tá? Então, nesse exercício, o custo da fertilização foi R$ 1.941. Mas ele tinha também uma outra opção. Então, ele fez um outro exercício, tá? Também atendendo a exigência nitrogênio, fósforo, potássio, e o custo ficou em R$ 2.090. Só a diferença R$ 148,75. Só na escolha, né, da combinação de fertilizante para promover a adubação da lavoura. Bom, e aqui ainda tem um adicional. Veja que aqui são 3 aplicações, eu somei, eu consegui atender a exigência da minha planta. Vocês lembram do meu segundo slide, o custo da mão de obra? Custo da mão de obra, e aí já são óleo diesel e tantos outros. Então, quando eu elimino uma operação, em média, eu estou tirando R$ 50, que é o custo da hora máquina. Então, eu reduzi pela escolha correta, reduzi pela redução de uma aplicação, e eu tive por hectare R$ 195,75 por hectare. Né? Vezes 500, que é o estudo de caso dessa propriedade, então uma redução de quase R$ 100 mil.
não comprometer a demanda da planta e reduzir meus gastos com fertilizante. Então, nós vamos fazer esse exercício, cuidado com as formas, vamos fazer uma boa análise de solo, vamos levar para os técnicos, vamos discutir, vamos planejar as nossas adubações. Uma vez feito isso, nós temos uma outra ferramenta, muito pouco exercitada, chamada análise foliar. Tá? Ninguém vai ao médico e ele receita sem pedir um exame de sangue. E nós vamos ao escritório da Emater e queremos a recomendação sem levar o básico, que é a análise foliar. Tá? Então, uma tecnologia, uma ferramenta de manejo, que tem um custo de R$25 aqui na Universidade Federal de Lavras, com tantos outros laboratórios por aí, a gente consegue, né, conhecer bem o que tem de macro, o que tem de micro, né, na nossa planta, na planta do nosso cafeeiro, né, de posse do resultado de análise. Existem várias tabelas de interpretação por aí que colocam os níveis adequados de nitrogênio, fósforo, potássio, enfim. E uma vez analisado, o técnico com a capacidade de competência vai orientar, olha, o fator limitante é boro, vamos aumentar um pouquinho a quantidade de boro. E o técnico também, com essa ferramenta, vai auxiliar-nos na redução de custo. Então, eu faço um planejamento com base na análise de solo e com uma produtividade X, programa a minha adubação, mas a análise foliar na época correta, ela me mostra que o meu teor de N ele está acima de 3,5. Se ele está acima de 3,5, o que vai acontecer com a minha terceira, a minha segunda, a minha terceira adubação, ou minha terceira e minha quarta adubação? Eu vou cancelar. E quando eu racionalizo, eu elimino o item, né, de custo, eu estou reduzindo o custo de produção. Então, eu citei aqui duas ferramentas importantes. A análise de solo na camada de 0 a 10, que custa R$25, e a análise foliar na camada, né, dentro do talhão, que custa também R$25. Com R$50, a gente consegue aumentar a eficiência e, consequentemente, a produtividade das nossas lavouras. Bom, um outro exercício, um outro conceito também, que às vezes ele se perde pelo caminho, pela sua simplicidade, que é a qualidade na aplicação. A qualidade na aplicação. Veja só, com o uso de um espalhante adesivo eficiente, né? Então a gente tem aqui vários no mercado, mas só citando, né? Eficiente, o uso de espalhante adesivo eficiente, que deve custar algo em torno de R$10, R$12 por hectare, a gente consegue melhorar, né, a eficiência da nossa aplicação. Então veja só, sem espalhante, põe espalhante, sem espalhante, põe espalhante, sem espalhante, põe espalhante, ou seja, a qualidade da nossa aplicação, ela foi potencializada com um elemento que está aí no mercado, próximo a 8 a 10 reais por hectare. Conceito simples, mas muito pouco exercitado. Bom, outro ponto que eu acho que nós precisamos também abrir discussão nesse momento é o manejo fitossanitário. Então, dentro desse manejo, eu fiz duas abordagens. A primeira, né, a gente precisa conhecer as pragas de solo, tá? O que nós temos, qual a situação, o que é mais ou menos importante dentro da minha propriedade, e nós precisamos conhecer as doenças. Quais são as principais doenças que eu tenho? Então, o meu problema é ferrugem, o meu problema é bactéria, o meu problema é cercófago, enfim, qual é o meu problema? Em função do problema, a gente vai fazer o planejamento da propriedade. E conhecer o problema, né? Identificar o melhor sistema de controle, a gente precisa conhecer as nossas propriedades. Aí eu volto lá atrás de toda crise individual. Se para alguns o lucro está baixo, para outros o lucro está mais alto. Enfim, pelo sistema que é dentro de cada propriedade. Estou aqui mostrando, se eu tenho, né, um stand de 10 mil plantas por hectare, espaçamento adensado, o meu problema com ferrugem ele é muito mais grave do que se eu tenho um stand de 2.800 plantas por hectare. Então, qual é a minha situação? Qual é a minha principal praga? Qual é a minha principal doença? Então, a gente precisa conhecer a propriedade. Tá? Bom, isso serve não só para ferrugem, isso serve para cercose persistente, para todas as outras pragas e doenças que nós temos para a cafeicultura. Olha que o contrário, né, para a cercosporiose. Então, se eu tenho espaçamento adensado, eu tenho menos problema com cercosporiose. Se o meu espaçamento é aberto, eu tenho mais problema com cercosporiose. Então, aquela deve ser a minha doença foco.
aquela doença eu preciso ter uma visão mais adequada no manejo. Bom, uma outra questão, aproveitando o exemplo da ferrugem, tá? Então aqui mostrando, ó, uma lavoura cafeeira com baixa carga, né, sem produção, uma lavoura com 50% da produção e uma lavoura com 100% da produção. Então o trabalho do colega Vicente, ele entrou no talhão, recolheu todos os frutos e simulou 3 situações. Então se eu tenho safra baixa, o comportamento da ferrugem é baixo, eventualmente atinge o nível de dano. Então nós temos uma preocupação com o controle da ferrugem. Agora, se a minha safra é alta, então eu preciso ter uma atenção especial. Então, o controle é comum a todos os talhões? Não é comum a todos os talhões. E essa visão nós precisamos ter, nós vamos conhecer. Existe hoje disponível para vocês todas as curvas de comportamento das principais pragas e doenças do cafeiro. Então nós sabemos quando a gente tem que iniciar o controle e por quê, tá? Como várias ferramentas de manejo. Esse é um exemplo da ferrugem. Aqui é o ponto inicial de controle. Quando a gente não inicia o controle nessa fase, o que acontece? Nós chegamos no próximo colheita com um índice superior a 80%, desfolha acentuada, consequentemente, cafeeiro que não tem folha não produz, tá? E isso entra num ciclo que reduz a produtividade da lavoura. É um sistema de monitoramento fácil de ser feito, é outra ferramenta, assim como a análise solo, análise foliar. Então, se a gente fizer uma reflexão, eu tenho uma safra baixa, eu preciso iniciar com o meu controle aqui, ó, tá? Então, é comum no mercado a gente fazer 2, 3 controles de triazol, de cubo, uma série de produtos, eu vou mostrar alguns pela frente. Então, se a minha safra é baixa, eu faço a primeira aplicação nessa fase, monitoro, né, a evolução da ferrugem e aí decido se eu tenho ou não que entrar com mais uma aplicação. Então, utilizando essa ferramenta. Aqui mostrando, né, que realmente precisa ser controlado. Então, assim como o dano da ferrugem no cafeeiro, como o dano de bicho mineiro, como o dano de broca e tantos outros, precisa ser controlado, mas existem os níveis de controle. Então, se eu tenho até 20% de desfolha, a redução na produtividade foi baixa. Trabalho do Miguel, 1978. Se eu não faço mecanismo de controle, eu tenho uma redução acentuada na produtividade. Produtividade baixa, custo da saca elevado. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Aqui, só entrando, né, nós temos aí no mercado vários sistemas de controle. Mas é importante que vocês tenham aquela visão, né? Qual é o grau, nível de dano para a minha lavoura. A gente tem vários sistemas preventivos, curativos, de solo, foliar, enfim, uma série de produtos, tá? Muitos produtos similares aí no mercado, né? Produtos genéricos no mercado. Então nós temos ferramentas para escolher. Então tem um universo enorme, né? De tecnologia disponível para o controle da ferrugem, com preços também distintos. Tá? Então nós podemos controlar uma ferrugem com um custo próximo a R$100, nós podemos controlar com um custo próximo a R$400. Qual é a necessidade da minha lavoura? Tá? Qual é a necessidade da minha lavoura? O meu sistema é adensado, então eu tenho mais ferrugem, então eu vou fazer um fungicida preventivo do solo. Se o meu sistema é aberto e mecanizado, eu posso optar por outra tecnologia. Eu tenho uma safra alta e lavoura aberta, eu tenho um cercóspora, então eu preciso fazer uma combinação que pegue a minha cercóspora. Eu tenho praga de solo, eu preciso usar um inseticida, mas é praga de solo associado a problema de ferrugem, então tem que ser um inseticida fungicida. Enfim, não é porque o vizinho usa que eu vou usar. Cada um tem a sua realidade. E nós vamos ter a visão, porque nós estamos trabalhando no momento de detalhes, tá? E a gente, no detalhe, a gente consegue estar entre aqueles, né, que não tem crise, ou que amenize o preço vivenciado pelo café. Tá? Bom, eu trago e reforço, né? A gente, na trajetória do controle de doença, o cobre sempre foi utilizado, por algum motivo, né, houve uma redução no uso dos cúbricos, e a cada ano a gente percebe situações surgindo. Por exemplo, ano passado foi a onda da bactéria, né, eles sabem a eficiência do público no manejo da bactéria e de outras doenças. Estou aqui mostrando a testemunha sem controle
né? E aqui uma combinação de triazol mais cobre, a gente melhorando a eficiência da doação. Não esqueça dos fungicidas cúpricos, eles são um grande aliado que nós temos e uma série de outros benefícios, né, dentro da cafeicultura. Bom, mais um slide mostrando a importância, né, dos fungicidas cúpricos, né, a combinação do cúprico com o triazol. Bom, e quando a gente faz um bom monitoramento, um bom manejo, né, do solo, além de redução de custo, nós conseguimos construir, né, uma convivência entre a produção agrícola e a conservação ambiental. Eu acho que isso é o que nós queremos. Nós precisamos ter produtividade, lucratividade e essa convivência harmônica entre a produção e a conservação ambiental. Bom, outro ponto, como eu coloquei na fase inicial, é a adoção da poda como uma ferramenta, né, no manejo da lavoura. A gente sabe o seguinte, a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos, né? Então, se eu tenho ramos novos, eu tenho potencial de produção. E a gente sabe que o cafeeiro, a área de produção do ano seguinte é o que a planta desenvolve. Então, se esse ano eu tenho essa parte de ramificação nova, o ano que vem eu tenho uma região de produção, uma nova região de crescimento. No ano seguinte eu tenho uma região de produção, né, já dos anos anteriores esgotada, uma região de produção nova e uma região de crescimento. Até um ponto que a gente tem uma grande região já esgotada e uma pequena região de produção. Então nós vamos ter essa visão, então, abrir a planta e olhar qual é a minha situação. E, em função da situação, definir qual sistema de poda que nós vamos utilizar. Vocês lembram o seguinte, que eu mostrei no início, né? Aqueles 3 estudos de caso, um produtor com 60 hectares, um de 30 e um de 20. Aquele agricultor, por algum motivo, ele então escolhe um percentual da lavoura que ele vai fazer um manejo adequado, e o outro percentual ele faz um trato, né, para preservar o patrimônio. E quando ele adota isso, através da recepa, a gente consegue recuperar. A qualquer momento, com a adoção de recepa, a gente recupera a planta e recupera a capacidade produtiva do cafeeiro. E muita gente aí por aí que fala que cafeeiro é uma planta sem vergonha, né? Quanto mais você maltrata, mais a planta tenta sobreviver com a produção. Então, através da recepa, é uma grande ferramenta nesse momento, a gente escolher as áreas com potencial, tá? Faz uma boa adoção de tecnologia. As áreas com menor potencial, a gente faz o manejo, né, racional e a qualquer momento, com a recepa, a gente recupera o potencial. O decote é uma outra ferramenta de redução de custo. Vocês viram no início que a mão de obra subiu 180%, enquanto o preço do café é 72%. Então, quando a gente entra numa lavoura com uma altura acima da capacidade de colheita, a gente está aumentando o custo de produção. Então, com o decote, a gente consegue melhorar o manejo e, com isso, melhorar o nosso tempo de colheita. E do mesmo jeito, o escaletamento, né? Com a nossa ferramenta de recuperação da área produtiva, pensando a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Então, aqui, apenas ilustrando, então, a cada ano, novos e novos equipamentos estão surgindo, é uma ferramenta muito fácil de ser adotada, que é a poda, né? Cada uma com a sua particularidade. Aquilo que eu disse no início, né? O decote como uma ferramenta de melhorar e racionalizar o nosso custo de colheita. Imagina, né, esse colega nosso, hoje é um agrônomo do Educando, Cristiano, então ele com uma escada tentando retirar esse café aqui em cima, né? O custo da colheita, né, e o risco para o Cristiano. Então, o decote é uma ferramenta. Uma outra ferramenta importante, isso precisa ser exercitado na montanha, que é o sistema de produção safra zero. Então, com o esqueletamento, além de renovar a produção, a gente pode adotar um sistema, né, no foco de altas produtividades. Então, tem na poda e nos equipamentos da poda uma alternativa de conviver com essa fase difícil. Como eu disse no início, né, basta uma recepa para a gente recuperar a nossa capacidade produtiva da planta. O cafeiro responde à tecnologia. Tá? Bom, aqui dentro daquele sistema de manejo, né, da montanha, então se a minha cafeicultura é adensada ou a minha cafeicultura de montanha, eu preciso fazer um decote mais baixo. Né? Lembre da imagem do Cristiano, uma planta de café e um ser humano.
né, a dificuldade de colheita, a dificuldade de manejo com escada, o decote mais baixo. Mas por outro lado, se a minha colheita é mecanizada, as máquinas subiram, eu preciso aproveitar a altura da planta. Então não tem sentido uma colheita mecanizada fazer um decote de 1,80, se a minha máquina colhe até 2,70. Então eu preciso aumentar a altura de corte. Não existe receita, a gente precisa estudar, né, as nossas situações. O que nós queremos? Nós queremos produtividade, né? É isso que traz redução de custo. Isso não nos interessa. Uma grande região de manutenção com uma pequena região de produção. O que nós queremos é uma grande região de produção e uma grande região de crescimento. Tá? Então, com a poda é possível a gente recuperar e aumentar a produtividade das nossas lavouras. Como eu disse no início, né, esse sistema é um sistema que vem aumentando muito, é uma poda que vem aumentando muito e com ela as suas aplicações. A primeira aplicação do sistema Safra Zero, né, é aquele manejo onde ou eu colho muito café ou eu não colho nada. Ou eu colho muito ou eu não colho nada. Como se define o preço da medida? Não é proporcional ao rendimento? Quanto mais café, mais medida o colhedor colhe, mais barato é o preço, maior é o lucro. Não interessa a ninguém colher pouco café. Tá? Essa é uma outra operação que para a cafeicultura mecanizada, a cada ano ela vem reduzindo, que é a desbroca. Eu não digo desbroca em lavoura de formação, eu digo desbroca em lavoura após alguma adoção de mecanização. Uma operação que custa R$600 por hectare, então a cada ano está diminuindo, né, e a gente precisa entender isso. Desbroca em lavoura adulta é uma operação que está tendendo a ser extinta na cafeicultura em função do seu elevado custo de manutenção. E aqui alguns estudos de caso do sistema Safra Zero, né? Então, uma situação de espaçamento de 1,90 por meio. Então, o agricultor adotou o sistema Safra Zero como manejo. Então, a expectativa desse ano é de 100 sacas por hectare. Você pega 100 sacas na média de 2 anos, dá uma média de 50 sacas, bem acima da média nacional e dentro daquele limite que o Marcelo colocou como limite de lucro ou prejuízo. Tá? Isso está disponível, acessível a todos. Aqui uma outra situação também, né? O esqueletamento numa condição mecanizada. Então, houve uma produção, você entra com o sistema, tá? Um bom florescimento e no ano seguinte uma elevada capacidade de produção. Tá? Isso reduz custo, né? Independente se no sistema densado ou mecanizado. E aqui para exemplificar isso que eu estou colocando para vocês. Então, essa é uma propriedade, uma situação real, espaçamento de 3,60 por 60. Então, numa parte do talhão foi feito o esqueletamento e entrou no sistema Safra Zero. Tá? Na outra parte do talhão deixou a produção, né, seguir como caminha, né, normalmente as grandes propriedades. Então, o primeiro ano o gasto foi 2.994, o segundo ano 5.716, mais os gastos com colheita. O primeiro ano foi esqueletamento, não teve produção, só teve gasto com insumo. Então, no somatório, R$ 8.710, mais o gasto da colheita, né, estimado esse ano, né, em 80 sacas por hectare. No outro percentual do talhão que não foi feito esqueletamento, então nós tivemos um gasto no primeiro ano de 4.080, mais os gastos com colheita, tá? Uma produtividade de 34 sacas por hectare. Nós tivemos esse ano 4.728 e uma estimativa de safra de 43 sacas por hectare. Então, quando a gente soma os gastos, na média dos 2 anos, 8.808 mais 2 gastos com colheita, de 2012 e o de 2013. E não houve, na média, um aumento de produtividade. Então, a gente precisa começar a olhar a lavoura e identificar qual o potencial de produção. É 20 sacas, é 15 sacas? Isso interessa a situação de vocês? Não, isso não interessa a situação de vocês. Então, nós precisamos começar a mudar o nosso conceito de produzir café. Tá? E é nesse momento de crise que a gente cresce e avança. Bom, tem pontos positivos, mas tem também coisas que precisam ser analisadas. Então, os agricultores que adotam o sistema de esqueletamento, principalmente no primeiro ano, e o seu recolhimento é mecanizado, eles precisam se preocupar com essa situação aqui, ó. Primeiro ano de esqueletamento, tá? Em lavoura adulta, a gente tem um material vegetal muito grande, né? Que esse material aqui da brotação, dos ramos laterais, dos ramos ladrões que desenvolve, isso é um problema sério no recolhimento. As nossas máquinas avançaram muito, mas ainda tem muito que crescer. Então, quem adota o esqueletamento precisa adotar essa outra tecnologia, que é a trincha, né?
para poder acelerar a decomposição e minimizar, né, ou atenuar os danos com o recolhimento. Então são detalhes que às vezes lá na frente a gente depara com eles, e nós estamos alertando vocês, já que vocês lembram do meu terceiro slide. Eu não sei qual é o sistema de cada um, eu sei que vocês precisam mecanizar, cada um olha a sua situação. Tá? Bom, mas o Marcelo já colocou e eu reforço o que ele disse. É o momento da gente analisar as lavouras. Tá? Então essa lavoura, ela merece ser mantida, ou a melhor situação é isso aí, ó, é eliminar e pensar numa renovação. E pensar numa renovação, a gente precisa pensar na cafeicultura do futuro. Qual é a cafeicultura do futuro? A cafeicultura do futuro é uma cafeicultura com cultivares resistentes à ferrugem. Eu vou mostrar o slide, um exemplo que já foi colocado aqui na América Central. Hoje nós temos várias cultivares no mercado com excelente capacidade produtiva e são resistentes. Se no futuro a resistência for quebrada, nós temos a tecnologia de conviver com arroz suscetível, produzindo muito bem, graças ao trabalho das empresas parceiras. Tá? É uma cafeicultura com stand superior a 5.000 plantas por hectare. Se o stand é alto, a pressão da ferrugem é alta. Então nós vamos ter essa visão. Tá? Uma cafeicultura adensada, mecanizada, nós vamos ter a visão de aproveitar a nossa área, a nossa propriedade, a nossa terra, tá? E mecanizá-la, né? E com produtividades superiores a 40 sacas por hectare. Então hoje nós estamos em 2013 e certamente no futuro nós teremos bons preços de café e quem sabe, né? Alguns de vocês estarão aqui daqui 10, 12 anos falando cafeicultura em época de crise. Tá? E aí o momento é outro. Então a gente precisa ter essa visão. E por que resistente à ferrugem? Então isso é o que aconteceu esse ano na América Central, né? Até então sem problema com o fungo e agora um problema seríssimo com o fungo, com a questão de produção, de questão ambiental, de questão social, né? Em função da demanda das pessoas pelo café. O Marcelo colocou, quanto maior a área de café dentro do município, melhor o IDH das pessoas, né? Então porque elas passam a depender do café. E aí a gente precisa ter produção. Então, essa é uma recomendação. E no dia de campo de hoje, tem uma estação falando de cultivar resistente à ferrugem. E vocês vão ver que é possível colher 40 sacas por hectare. Tá? Bom, e encerrando, né? Eu tenho mais 4 slides para encerrar. A gente precisa inovar. Tá? E a gente só pensa em inovar quando a situação aperta. Se a situação não aperta, a gente caminha por aí, né, usando qualquer fonte fertilizante, gastando sem análise de solo, sem análise foliar, comprando qualquer programa fitossanitário, independente se eu tenho ou se não tem problema, mas quando a coisa aperta, a gente começa a preocupar. E aí nós vamos inovar. Nós vamos começar esse cafeicultor, é uma foto cedida, né, por um colega aqui de Santa Ana Novara, é uma situação no México, onde a colheita é seletiva. Colheita seletiva de fruto vermelho é difícil colher no centro da planta, você sabe disso, quem põe café sabe. Então qual é a inovação? Não, nós vamos eliminar, né, a ramificação do centro e vamos ter produção só na extremidade. Aí é fácil colher fruto cereja. Então inovou. Tá? Um ajuste na adubação. Então isso é um estudo de caso, uma propriedade, cada item tem um talhão, então o ano de baixa e o ano de alta. Né? Uma bienalidade bastante acentuada. Foi feito um ajuste na adubação, veja que algumas coisas subiram, algumas coisas diminuíram, tá? E com isso ele atenuou, ele reduziu, minimizou a bienalidade. Então se eu tenho uma bienalidade menor, eu tenho um potencial de lucratividade maior, tá? Isso aqui é um outro estudo, uma fazenda de 1.600 hectares. Então antes era feito de alguma maneira o uso de inseticida e fungicida no solo em toda a propriedade. Então depois do levantamento das principais pragas, cigarra, mosca, nematóide, enfim, entendeu cada uma, definiu os seus níveis de dano. A praga pode existir, ela não pode atingir nível de dano. Compreendeu tudo isso, né? Conheceu o solo, conheceu as particularidades. Hoje, né, utiliza 570 hectares com inseticida e fungicida de solo. Isso traz uma economia muito grande, né? Tanto para aquele que tem muito café, como para nós, né? Para alguns de nós que temos pouco café. Então nós precisamos analisar isso. Tá? Bom, isso aqui é uma outra situação também, é uma propriedade, 135 hectares, ela iniciou o sistema de poda em 2008, tá? Então é uma propriedade que fazia pouca poda, então a produtividade 18 sacas por hectare, né? 18 a 20 sacas por hectare,
Começou com poda seletiva é aquela que a gente faz o que a planta pede. Né? A partir daí, adquiriu equipamento, entrou com o sistema de poda tipo decote, eu preciso minimizar a altura das minhas plantas para aumentar a eficiência. Numa etapa seguinte, a adoção do esqueletamento, né, com aquela visão de que a arte de produzir café é a arte de produzir ramos novos. Então a propriedade, ela com isso, ela reduziu a venalidade, né, conseguiu manter uma média de produtividade e teve um aumento de 50% na produtividade. Né? Saiu de 18 sacas, foi estimativa esse ano de 35,5 sacas por hectare. Enfim, então são ferramentas disponíveis para vocês. Então, gente, eu encerro a minha fala dizendo, é tecnologia. Né? Tem várias maneiras, mas a mensagem que eu quero dizer a vocês é tecnologia. Invistam, busquem, correm atrás, né? Identifiquem seus problemas dentro da porteira para dentro da propriedade, né? que nós estamos colocando aqui, que certamente vocês vão atravessar esse momento e pegar aqueles preços bons, como foi mostrado aí, 500, 400, não digo 700 nem 1000, né? Isso é um risco falar, mas 500, 600 por aí é um bom preço. Obrigado e eu estou à disposição de vocês e bom dia.